Nos próximos capítulos da novela Quando Me Apaixono, tudo começa logo depois que a polícia chega na fazenda ali do Jerônimo, chama por ele e ao se aproximar, ele dá boa tarde e a polícia pergunta se ele é o Jerônimo Linhares e ele diz que sim, que é ele mesmo e pergunta do que se trata. O delegado então entrega um papel para ele e diz que ele está preso por ser cúmplice da suposta morte do Dr. Neves. O outro policial velho já vai pegando a algema, colocando no Jerônimo e o Jerônimo pede perdão a ele e diz que acredita que ali está havendo um engano. Ele continua calado e o Jerônimo diz que pede perdão a ele, mas que acredita que sim, está havendo um engano ali porque ele até apareceu para depor e conseguiu provar lá e ficou tudo esclarecido que ele não teve nada a ver com o que aconteceu com o Dr. Neves. Ele continua dizendo que jamais compactuou com ninguém, não é cúmplice de seu ninguém e que infelizmente ele acabou envolvido ali por conta das circunstâncias. O delegado diz que infelizmente não pode fazer nada por ele e aponta para a viatura dizendo que ele vai ter que sim que lhe acompanhar. O Jerônimo tenta até se defender novamente, mas ele vê que não vai valer a pena e diz que tudo bem, seja como ele quiser e vai se direcionando até a viatura até que o Carlos vem, grita por ele e pergunta o que é que está acontecendo. Carlos grita novamente e pergunta o que foi que houve ao Jerônimo e o Jerônimo diz que é o caso do Dr. Neves. Carlos então grita e diz que não pode ser e que eles não podem levar ele preso por causa disso. O Jerônimo pede a ele que fique calmo, que não aconteceu nada e pede para que ele ligue para o advogado dele e se acalme. O Carlos diz a ele que sim, que vai ligar e depois vai até lá onde ele está e pergunta se ele quer que avise tudo a Renata. O Jerônimo diz que não precisa porque também não vai demorar e que não quer assustar ela. Já com a Matilda, ela vem nas carreiras e pergunta o que é que está acontecendo e para onde estão levando o Jerônimo. O Carlos apenas diz que o Jerônimo foi preso. Ela pergunta o porquê que ele está indo preso e ele diz que é por causa do caso lá do Dr. Neves e ela vai se aproximando da viatura, começa a dar uns tapas e diz que não pode levar ele porque ela não quer que levem ele e o Carlos tenta tirar ela dali e pede para que ela se acalme. E a Matilde diz ele que isso não pode acontecer e que eles não podem levar ele preso. E já com a Renata, ela não sabe de nada do que aconteceu ainda, ela chega de volta na empresa, é recepcionada ali pela secretária que diz a ela que estava com muita saudade dela e a Renata diz que também estava com muita saudade da empresa e que lá na fazenda é muito bom e ela diz a Renata que sim e que também fica muito feliz ao saber que ela voltou com o Jerônimo e que sim, que ele lutou muito para ficar com ela. A Renata então começa a brincar com ela e diz que quanto elogio para o Jerônimo e depois elas começam a sorrir e a Renata diz que vai entrar ali apenas para dar um beijo no pai dela e depois vai querer entrar na sala para falar com a irmã dela e pergunta onde que fica a sala da irmã dela. Ela então aponta e diz que é lá atrás, logo depois da sala do Matias. A Renata agradece e sai. Logo em seguida, a Renata se encontra com o pai, vai até a ele muito feliz, lhe dá um beijo e diz que ele é o homem mais bonito do planeta e que veio ali para lhe dar apenas umas beijocas. Ele agradece a ela e pede que sim, que dê muito beijo nele porque o carinho dela nunca é demais. Ela depois diz que ele está muito bem e ele abre os braços e pergunta é sério e pergunta novamente como que ele está. Ela diz que sim, que ele está muito bonito, está melhor do que nunca e pergunta como que ele se sente. Ele diz a ela que às vezes não consegue falar direito, mas que a cada dia ele está se sentindo muito melhor. Ela abraça ele e diz que sim, que ele está muito melhor do que nunca. Logo depois a Renata se encontra com a Roberta e a Roberta pergunta o que foi que houve, o porquê que ela veio lhe procurar e que ela não vem acreditar que ela já estava trabalhando, né? A Renata diz que não é isso, mas que é porque ela achou que ali seria o lugar ideal para falar sobre o Ezequiel. A Roberta então suspira fundo e diz que não quer falar sobre esse infeliz. A Renata insiste e diz que o Ezequiel confessou para o Lázaro que ele tinha tido sim uma aventura com ela, com a Roberta naquela noite e que uma aventura jamais poderia ali se considerar uma agressão como ela falou que foi. A Roberta então começa a tentar levantar um álibi mentindo a cada momento e diz que os homens sempre gostam ali de falar sobre as suas aventuras, mas nunca de suas baixarias. Roberta continua dizendo que os homens sempre colocam as coisas a favor deles e que é exatamente isso que ele fez.
A Renata não acredita em nada que a Roberta está dizendo e diz que exige que ela lhe conte agora mesmo toda a verdade. A Roberta então começa a dizer a ela se ela acredita mesmo que ela, a Roberta, iria se apaixonar por um peão, por um capataz. Lógico que não, né? Renata continua sem acreditar e pede por favor que ela fale a verdade. A Roberta diz que já está falando para ela toda a verdade e para que ela ia querer uma aventura com um homem casado, com um peão, um Zé Ninguém. Ela continua dizendo que a vítima foi ela e que esse miserável do Ezequiel se aproveitou porque ela tinha tomado umas taças a mais. Ela continua dizendo que logo depois ele se aproveitou dela e ela sabe muito bem que uma mulher, quando ela diz não, é não, e que se ele tivesse vivo, colocaria na frente dela ali para que mostrasse, comprovasse toda a verdade que ela está dizendo.